A Rede Alesp conversa agora com a deputada doutora Damares Moura, do PSDB, e ela fala para a gente sobre a CPI da violência sexual aqui na casa. Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu queria que a senhora nos atualizasse, né? Ontem teve reunião e falasse para a gente um pouquinho do desenvolvimento, então, dessa CPI, das investigações. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Alesp. Muito obrigada mais uma vez a vocês, equipe aí da Rede Alesp, pela oportunidade de falarmos um pouquinho mais sobre essa CPI. Eu já mencionei aqui em entrevista a importância desta comissão parlamentar de inquérito que vai investigar uma prática que, na verdade, ela até a atualidade não tem sido objeto de maior atenção, que são os crimes sexuais praticados ou a violência sexual praticada contra universitárias, obviamente, em instituições de ensino superior. E essas práticas podem variar desde o bullying virtual, o assédio, o aliciamento e até o estupro, essas práticas podem ser promovidas no campus, podem ser promovidas nas imediações da universidade, podem ser promovidas nas casas universitárias, repúblicas e até na casa da própria universitária, no ambiente familiar dela. Então, esse é um assunto desafiador que nós precisamos entender com clareza. Na verdade, o objetivo desta apuração não diz somente a apuração de denúncias propriamente ditas, mas também para termos uma clareza a respeito do que se faz para combater, para atender, para acolher, para prosseguir com uma denúncia feita. Então, o trabalho dessa CPI vai ter também este objetivo de um cenário mais claro, uma visão mais clara do que está acontecendo e também das boas práticas. Eu insisti nisso essa semana, quando estávamos fazendo a programação dos próximos convidados que serão ouvidos pela CPI. Eu busquei esclarecer de que vamos ouvir estes representantes das universidades também com o objetivo de identificarmos as boas práticas que estão sendo adotadas para combater esse tipo de violência contra a mulher, para acolher, para assistir as vítimas. Então, nesse sentido, nós tivemos ontem a terceira reunião, e só para atualizar o andamento das nossas ações, nós ainda estamos aprovando os requerimentos que estão sendo feitos pelos membros desta CPI, no sentido de ouvir representantes de universidades. Ontem tínhamos 14 itens na pauta, todos relacionados a pedidos ou requerimentos de oitivas de representantes de universidades. Nós aprovamos uma parte deles, outra parte foi objeto de pedido de vista para um melhor aperfeiçoamento do convite, e já pretendemos, na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 10 horas, já está na nossa programação ouvirmos, então, o reitor da Unesp e também o representante da ouvidoria daquela universidade. É a nossa programação para a próxima semana. Deputada, a senhora até comentou sobre o trabalho da CPI, até pedindo, enfim, que as universidades tomem medidas, né? Eu fiz a minha pós-graduação ali na ECA, dentro da USP, do campus da USP,
E eu me lembro que, na época, é um lugar que tem muitas árvores, né? É uma parte... Tem um pouco. Eu também estou lá, eu estou fazendo doutorado lá na ECA agora, Aham. né? E é um lugar que tem bastante árvore ali. Tem bastante... Só que a orientação que nós tivemos, bosques ali, né? mulheres, era para que nós tomássemos cuidado, era para que nós andássemos na rua, ao invés de andarmos, então, nas calçadas ou cortássemos caminho para chegar até o nosso prédio. A responsabilidade, deputada, também é da universidade, né? Nesses casos de crimes sexuais, porque o que nos falavam é: tome cuidado, ande pela rua, porque você pode ser estuprada. A USP ali tem muitas áreas desertas, né? E tal. O meu entendimento é que tudo aquilo que acontece no âmbito ou dentro da universidade, né, nos limites ali da sua localização, é de responsabilidade da universidade. É o meu entendimento. Né? E, portanto, outros mecanismos precisam ser adotados, eu não tenho dúvida, para promover esta segurança, não é? E para promover esta proteção a respeito de um tema que a gente sabe que pode acontecer. Aliás, há um momento agora de exponencial violência contra a mulher. Nós vivemos esse momento de aumento significativo da violência contra a mulher e os crimes que ofendem a sua dignidade sexual, porque aqui nós não estamos tratando apenas do estupro propriamente dito, não é? Mas estamos tratando de qualquer prática de natureza sexual não consentida. Não é? Os crimes sexuais, eles têm esse sentido. Toda prática de natureza sexual que não foi consentida significa violação, significa um crime de natureza sexual e de ofensa à dignidade sexual da mulher. Portanto, eu entendo que essa CPI vai ser um marco histórico e vai ter um papel muito importante, inclusive educativo e didático, para esse despertamento de que é responsabilidade da instituição de ensino superior promover esse ambiente seguro, também promover conscientização, e eu não estou dizendo que não estão promovendo. Essa não é uma afirmação que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que a CPI vai ter esta visão clara sobre o que está sendo feito a respeito desta violência praticada contra universitárias. E aqui não há nenhum juízo de valor, até porque não ouvimos ainda nenhum representante das universidades. Isso começará a ser feito a partir da próxima semana, e nós vamos ouvir representantes de universidades públicas e privadas. Não será exclusividade de um grupo e nem do outro. Né? Nós temos que ter uma visão ampla. Sim. Portanto, eu acho que vai ser muito relevante essa CPI, no sentido de nós caminharmos, então, para uma atenção a esse assunto e a promoção de instrumentos e mais rede de proteção à mulher. Deputada, eu queria chamar a atenção para uma questão que a gente discute pouco aqui, são casos de assédio de estudantes fora do país, né? Está vinculado a alguma universidade, a USP, Unicamp, Unesp, e aí vai fazer um intercâmbio fora do país. E eu estava até vendo uma notícia esses dias de um grupo de mulheres que se reuniu no exterior contra atitudes machistas, né, de homens, contra a objetificação da mulher brasileira no exterior. Isso acontece muito por lá. Esse grupo tá com um grupo forte no Facebook, estão respondendo, estão surgindo, né, nesses relatos vários casos de assédio, casos absurdos, deputada. Depois, se a senhora puder ver. E tem muitas universitárias que estão fora do país e que são vítimas dessa questão. Eu acho que lógico, né, a jurisprudência é de outro país, mas existe a possibilidade, né, do governo brasileiro ou das entidades brasileiras, aqui como a Assembleia Legislativa, fazerem um movimento, né, para
alertar as autoridades estrangeiras, nas embaixadas, para essa questão das brasileiras fora do Brasil, principalmente das estudantes, já que a CPI fala das estudantes, deputado? Eu acho que é bastante interessante essa abordagem que você fez aí, até porque a gente sabe que essa violência, ela acontece em qualquer lugar, ela acontece contra qualquer pessoa, e não há um grupo específico ou um espaço geográfico específico onde ela acontece. Eu tenho alertado sempre nesse sentido, e só mais um detalhe para eu responder a sua pergunta. Eu tenho dúvida, e alguns especialistas também têm, se hoje existe um aumento real desta forma de abuso sexual, inclusive virtual, né? Esse ataque à dignidade sexual da mulher virtualmente, ou se existe um aumento da percepção. E aí já estou respondendo a sua pergunta, não é? O aumento da percepção do problema, naturalmente, ele surge em virtude das campanhas, em virtude da conscientização, em virtude das iniciativas que são tomadas, não é, para combater algum tipo de violência. Essa forma de alerta, inclusive a respeito do que acontece com as universitárias fora do Brasil, no meu entendimento, é sim uma iniciativa que poderá ser capitaneada pelo Estado brasileiro e suas instituições. Não é? Eu me recordo, e não tem relação direta com a violência sexual, mas com outro tipo de intolerância que vocês aqui da Rede Alesp sabem que eu cuido, que é a intolerância religiosa, e o exemplo que eu vou dar agora cabe perfeitamente na pergunta que você me fez. Não é? Nós, quando presidi a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB por 10 anos, nós recebíamos ali denúncias de intolerância religiosa fora do Brasil. E não é porque vivemos no Brasil que não temos um dever ou que não podemos tomar nenhuma iniciativa aqui em favor de alguém que está sofrendo violência ou intolerância fora do Brasil. E nós fizemos isto por meio da OAB. Não é? Nós oficiamos o Ministério das Relações Exteriores para que se posicionasse repudiando aquela intolerância religiosa. Nós oficiamos a embaixada do país envolvido naquela prática que foi denunciada. Então, por meio da OAB, nós tomamos a iniciativa de nos posicionar aqui no Brasil, não é? De pedirmos que medidas fossem tomadas fora do Brasil, repudiamos a prática promovida fora do Brasil. Então, é sim uma medida e uma iniciativa que nós podemos tomar aqui em nosso país, por meio das nossas instituições, em favor de vítimas da violência sexual ou contra a dignidade sexual fora do nosso território. E eu estou aqui de acordo que podemos, inclusive, no âmbito da CPI, tratarmos deste assunto, de que medidas, por exemplo, uma instituição como a Assembleia Legislativa e outras tantas poderiam tomar em favor dessas vítimas fora do Brasil. Eu vou ler para a senhora aqui, ó, só o primeiro parágrafo. Ó. Brasileiras criam um grupo para denunciar casos de assédio sexual no exterior. Por conta de inúmeros casos de assédio no exterior, um grupo de 5 mulheres brasileiras criou o grupo Brasileiras Não Se Calam. A página no Facebook e no Instagram abriga e concede espaço para retratos de mulheres brasileiras que sofrem com a discriminação, xenofobia e assédio fora do país. Diz que teve um resultado impressionante, acho que mais de 10 mil pessoas, né, 10 mil mulheres, e parece que já tem voluntárias, todo mundo respondendo em inglês, em português, só para a senhora saber. Em relação à CPI, né, quais são os próximos passos da CPI a partir de agora? A partir de agora, nós vamos proceder às oitivas dos representantes das universidades. Inicialmente, o cronograma, as 3 próximas reuniões,
a próxima quinta-feira, depois o dia, salvo engano, dia 13 e o dia 20, é exatamente isso. Então, nós temos a reunião da próxima quinta, depois temos a do dia 13, depois temos a do dia 20. Já temos programadas oitivas de representantes de 3 universidades, a Unesp, a Unicamp e a USP, que seriam, então, na programação, ou estão previstas ouvirmos representantes dessas 3 universidades. E aí seguiremos ouvindo todos os representantes e também votando os requerimentos que forem, nesse período, sendo protocolizados na Assembleia por parte dos membros da CPI e que certamente vão incluir também ouvirmos estudantes universitárias, ouvirmos testemunhas. Não estaremos ouvindo apenas representantes das universidades, mas também ouvindo vítimas e testemunhas à medida que os membros da CPI forem requerendo essas oitivas. Tá certo, muito obrigado, deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Obrigado pelos esclarecimentos aqui, pelas informações da CPI. Eu que agradeço essa oportunidade, fico sempre à disposição para tratarmos aqui dos temas relevantes que temos aí conduzido junto à Assembleia Legislativa de São Paulo. Um abraço aos ouvintes e um abraço a todos vocês da Rede Alesc. Obrigada, deputada. Um bom dia para a senhora, bom trabalho, né? Porque sempre os parlamentares aí numa correria.